Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Geralmente, os irmãos da Igreja do Pai Verdadeiro têm seus costumes e têm coisas que devem ser evitadas. Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre coisas que o- os congregantes, os irmãos e irmãs que congregam conosco, que nos acompanham, que acredita no Pai Verdadeiro. Eu gostaria de compartilhar aqui o que a gente faz e não faz, certo? Então, eu escolhi aqui alguns pontos para nesse vídeo mostrar os nossos costumes, o que praticamos e o que não praticamos, até porque é algo coerente devido à nossa crença. Para todos que acompanham o canal, sabe que nós entendemos que o Deus de Israel é o falso Deus, não é o Pai que o Senhor Jesus sempre falava. E como nós temos essa crença, nós temos que também evitar, até mesmo no linguajar. Vou dar aqui um exemplo bem claro para você começar a compreender. Por exemplo, o termo aleluia. Esse termo aqui, eu estou falando aqui agora porque, claro, estou explicando, mas em um culto, na reunião cristã, quando nós se reunimos, nós não falamos, nós evitamos. Por quê? Porque esse termo aleluia na verdade, é um termo hebraico, é uma junção de duas palavras, halelu, que significa louvem, e Yah, que são as duas pronúncias do tetagrama. Você sabe que o nome Jeová vem do tetagrama, Yod-He Vav-He. E esse Yod-He, na verdade, no hebraico, a primeira pronúncia dessas duas letras é Yah. Muitos chamam até de Yahvé e tal. É Yah, certo? Então, vamos juntar aqui, ó, Halelu, que significa louvem, e Yah, que são as duas primeiras letras do tetagrama, Yod-He, certo? Estão compreendendo? Então, louvem a Yah, louvem a Javé, a Jeová, em outras palavras, certo? Então, esse termo aleluia é uma junção de duas palavras, Halelu, que significa louvem, e Yah, que é as duas primeiras letras do tetagrama. Aleluia, louvem a Jeová. Então a gente evita usar esse termo, por quê? Porque nós não adoramos a Yah, a Jeová, ao Deus de Israel. Nós adoramos ao Pai, que o Senhor Jesus nos revelou. Então, não tem sentido usarmos esse termo aleluia para adorar o Pai. Compreende? Por quê? Porque se essa palavra é hebraica. Quando você fala aleluia, você está falando em hebraico, digamos assim. Em hebraico tem uma pronúncia mais um pouco diferente, é aleluia. Tem o som de Ra, tem o H no início, exemplo, né? Aleluia. Mas quando você fala esse termo, você está adorando ao Deus de Israel, ao Deus do deserto. Então, como nós da Igreja do Pai Verdadeiro não adoramos ao Deus de Israel, mas sim ao Pai verdadeiro que o Senhor Jesus nos revelou, então nós não citamos esse termo. Então, você que congrega na Igreja do Pai Verdadeiro, entenda, aprenda e comece a se acostumar, porque tudo é o costume. Vou te dar um exemplo bem simples. Porque o costume, assim, algumas pessoas que congregam conosco pessoalmente vêm de religiões, inclusive evangélica. E é o costume. Você tem que passar por um certo tipo de tratamento. É um processo. Até ir retirando o que você aprendeu na religião e agora se renovando com a doutrina da Igreja do Pai Verdadeiro. Exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples para você compreender, mas eu dou um costume. Eu trabalho em um supermercado, certo? Literalmente. No meu tempo livre, ali quando eu não estou ali pregando, evangelizando, ensinando, visitando, eu ainda trabalho um trabalho secular.
Nesse caso, é um supermercado. O que acontece? Lá eu tenho uma colega que ela é caixa. Ela passa as coisas lá que os clientes compram, ela passa lá no caixa. E geralmente o turno dela é à noite. O turno dessa minha colega é à noite. Então ela sempre quando chega o cliente, ela dá um boa noite, pode sempre, é sempre um boa noite, devido ao costume, né? Devido, na verdade, ao horário dela, que é o turno da noite. Então, boa noite. O que acontece? Ela foi escalada uns dias atrás aí para ir durante o dia, para trabalhar no dia. Então ela é do turno da noite, mas nesse dia ela foi escalada para trabalhar pela manhã. E como já tá na mente dela o costume de dizer boa noite, devido ao seu turno dela, aí teve um momento lá que chegou o cliente, ela, boa noite, era de manhã, certo? Era pela manhã, ela deu boa noite. Tá compreendendo? É, mas era de manhã, por que ela deu boa noite? Saudou no boa noite. Por quê? Porque é o costume, é o mecanismo, é algo que tá dentro já, a gente tem aquele costume de dizer boa noite, boa noite. Ela tinha aquele costume e trabalhando agora de manhã, os clientes chegavam e ela dava boa noite automaticamente. Compreende? É o costume, a mente, o mecanismo ali que já está acostumado com aquilo. Então, compreende? O que eu estou querendo dizer? Você é tão acostumado a dizer esse termo aleluia na sua antiga religião evangélica que às vezes você orando, às vezes você adorando ao Pai, você usa esse termo até sem querer, porque é o que está na tua mente, no mecanismo, é o costume que você tem que ir deixando, compreende? É por isso que é um processo. É um processo, é um tratamento. Isso é interessante, gente. Mas é verdade. Quando a gente ganha pessoas que não tinham religião, que não pertencem, até cria em Deus, mas que não congregavam em religião ABCD, aí a gente ganha, é mais fácil, porque aí a pessoa já começa do zero, do zero. Vai aprendendo através dos estudos, vai compreendendo nossa doutrina, porque pessoalmente, as pessoas que congregam conosco, nós damos um curso, certo? Nós damos um estudo. A pessoa vai aprendendo, vai se acostumando, daqui a pouco sente o desejo no coração de ser batizado, de tomar a ceia. Aí é mais fácil você ganhar a pessoa do zero. Mas quando você ganha para o Pai uma pessoa que vem de outra religião, adoradores do Deus do deserto, aí tem que passar por um processo. Compreende agora? Até se acostumar, até jogar fora tudo aquilo que aprendeu por aí, certo? Então, uma das coisas muito que acontece muito é quando você ganha um evangélico para o Pai verdadeiro e ele tem anos naquela religião e que cita esse termo, aleluia, aleluia, compreende? Tem que ser um processo até a pessoa tirar de vez e compreender que ela não pode falar esse termo, por quê? Porque não é um termo em adoração ao Pai, ao Senhor Jesus. Esse termo aqui é adoração a Jeová. Hallelu, que significa louvem, e Iá. É uma junção de duas palavras. Louvem a Jeová, compreende? Então você, da Igreja do Pai Verdadeiro, que ama o Pai Verdadeiro, que crê que o Senhor Jesus nos revelou, nos mostrou o Pai Verdadeiro, que não é o Deus de Moisés, você não pode citar esse termo, certo? Tem que evitar o máximo possível. Outro ponto aqui que eu escrevi para a gente comentar aqui no vídeo é evitar cantar hinos evangélicos que exaltam ao Deus de Israel. Tem muitos, tem milhares. Já que os irmãos entendem que o Deus do deserto é o Pai, por isso que eles gravam hinos com letras que adoram a esse ser. Mas nós não podemos cantar esse tipo de hinos. Como é que eu adoro ao Pai? Entendo que o Deus de Israel é o dragão do Apocalipse e vou estar cantando hinos que exaltam esse Deus. Compreende? Tipo assim, letras que exaltam as obras de Jeová, né? Ele abriu o mar vermelho, Elias orou e caiu fogo do céu. Não tem cânticos com que cita esse povo? O rei Davi, né? Assim, geralmente no culto de crianças da igreja evangélica você vê muito
cânticos, hinos que exaltam o rei Davi, né? Davi matou Golias, tá, né? Não é assim? Então, esses feitos desses servos de Jeová, e você conhece Bíblia e sabe, você tem que evitar. Se for hinos, cânticos que exaltam esse Deus, as obras dos servos desse Deus, não cante, evite. Os membros da Igreja do Pai Verdadeiro não cantam. Ah, eu posso cantar alguma letra evangélica? Pode. Tem muitos hinos bonitos na igreja evangélica que exaltam apenas a Jesus. Tem. Aí sim, você pode. É interessante, gente. É um processo. Você tem que usar de raciocínio. Você observa aquela letra, essa letra que exalta apenas ao Senhor Jesus. Pode cantar, sem problema. Agora, se for um cântico, por mais que seja uma letra bonita, emocionante, que fala no meu coração, porque existe letras bonitas, pessoal. Realmente, existem muitos hinos evangélicos bonitos, realmente, né? Que toca no coração, mas que se você observar que a letra em si exalta o Deus de Israel, ou os servos dele, os feitos dele, por exemplo, 1000 cai ao meu lado e 10.000 à minha direita. Você canta esses cânticos aí, mas nem sabe, na verdade, que quando Davi escreve o Salmo 91, que no versículo 5 ao versículo 7 ele fala isso, 1000 cai ao meu lado e 10.000 à minha direita, ali são almas, são pessoas. Davi era um assassino. E quando, é só você ler o contexto, quando ele escreve o Salmo 91, ele está falando de pessoas, de inimigos de Jeová que ele matava. Então Jeová protegia tanto ele, que os inimigos de Jeová iam contra ele, e Jeová protegia, 1000 caíam ao lado dele, 10.000 à direita, e ninguém atingia ele. Mas ali, pessoal, são almas, são pessoas. Então, quando Davi diz, 1000 cai ao meu lado e 10.000 à minha direita, ele está se referindo a almas, seres humanos, que o nosso Pai criou. Compreende agora? Então, é por isso que você tem que passar por um processo, por um tratamento. E quantos hinos, letras tem exaltando o Salmo 91, e você lê, Jeová me protege, né? Assim, você usa para si. Mas na verdade, pessoal, é por isso que você tem que aprender. Você tem que passar por esse processo, até deixar todo esse lixo de lado e adorar o Pai verdadeiro, o Deus de amor, de misericórdia, que manda você virar outra face. Compreende? Então evite cantar hinos evangélicos que exaltam a esse Deus e a esses servos aí, assassinos. Compreende? Então, o primeiro termo, aleluia, não cite em momento nenhum, principalmente quando você estiver cultuando ao Pai verdadeiro, louvando ao Pai verdadeiro. Evitar cantar hinos evangélicos que exaltam a esse Deus e aos seus servos. E um terceiro ponto aqui, pessoal, que eu também escrevi é visitar outras religiões. Por que que nós, membros, congregantes da IPVI, Igreja do Pai Verdadeiro, evitamos visitar outras religiões, outras denominações? Por quê? Porque todos adoram ao dragão do Apocalipse. Está lá em Apocalipse 12:9. E toda a terra adora o dragão. E no Apocalipse 13 fala que as religiões adoram a besta através de seus enganos e seus sinais que faz, que pratica na presença dos homens. Entende? Então, pessoal, quando eu adoro o Pai verdadeiro, sinto no meu coração realmente o chamado dele, que o Senhor Jesus me revelou o Pai verdadeiro. E eu sei que as outras religiões, que tem até pessoas sinceras, tem sim, gente. Não tô aqui dizendo que são condenados, que vão para o inferno. Tem pessoas sérias, pensando que estão adorando a Deus verdadeiro. Inclusive, eles creem no Senhor Jesus. A gente respeita de coração. Se chegar um irmão de religião ABCD me saudando na paz do Senhor Jesus, eu vou saudar, gente. Eu só não vou saudar na paz de Jeová, que eu tenho, a gente não tem nada a ver com esse ser aí. Entendeu? Mas o Senhor Jesus é porque é uma confusão, é uma misturada. Eles querem o Senhor Jesus, mas quando se trata da pessoa do Pai, eles pensam que é o Deus do deserto, e não é. Ainda não conseguiram raciocinar e compreender que o Pai amado que o Senhor Jesus falava não é aquele ser criminoso do AT, do Antigo Testamento. Então, por que é que nós evitamos a frequentar outras religiões ou visitar uma igreja evangélica, por exemplo? Porque vão adorar
ao Deus do deserto. Eles não adoram o Pai verdadeiro. Creem até no Senhor Jesus, mas adoram ao Deus falso. Então, nós, congregantes, membros da Igreja do Pai verdadeiro, evitamos ir visitar outra religião, seja até mesmo a igreja evangélica. Por quê? Porque eles adoram a Deus falso. E eu não vou tolerar estar ali no lugar onde estão dizendo aleluia, etc. Adorando a Jeová, exaltando a Davi, a Elias, a Moisés, esses assassinos. Aí eu não vou tolerar estar no meio daquilo. Prefiro ficar em casa, orando ao Pai verdadeiro, adorando ao Senhor Jesus, lendo a Bíblia, meditando e buscando ao Pai iluminação para a gente gravar conteúdos e ensinar nas reuniões, certo? Então, o primeiro termo aqui, não cite a palavra aleluia, porque esse termo aí adora Jeová, Deus de Israel. Evite cantar hinos evangélicos que exaltam esse ser e os seus servos. Tem muitos, tem milhares. E nossa mente tá cheia disso, na verdade. Você tem que, esquecer isso aí. E trabalhando isso aí até se libertar 100%. Evite visitar outras religiões, outras denominações. Você faz bem se fizer isso, para não se contaminar com esse ser. Falar o termo. Outra coisa interessante aqui, pessoal, na Igreja do Pai Verdadeiro, porque as religiões usam muito o termo Deus. Ah, se Deus quiser. Ah, se Deus. Né? É assim, é sempre Deus, 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 Deus. Tudo que a gente fala é Deus. Ah, se Deus quiser, oh Deus, é sempre assim, Deus. Só que, na verdade, biblicamente falando, inclusive a gente até dias atrás fizemos um estúdio aqui pessoalmente sobre esse assunto, Deus. Deus tem vários irmãos. Tem vários. Só no Antigo Testamento você encontra o Deus Moloque, o Deus Javé, Deus de Israel, Deus Aserá. É muitos. Baal. É muitos. Inclusive você encontra o Pai verdadeiro, que é o Deus do Senhor Jesus. Tem muitos. Então quando você cita apenas o termo Deus, ah, irmão, tu vai amanhã lá em casa? Se Deus quiser. Né? Não é assim. Sempre a gente fala Deus, ah, Deus abençoe e tal. Mas existem vários deuses. Então, que Deus é esse que você está pronunciando? É por isso que, baseado nisso, a gente sempre cita ou o Senhor Jesus, ou temos Senhor Jesus, ou então o Pai. Aí sim, geralmente aqui a gente fala mais Pai. Cristiano, tu vai lá em casa, exemplo. Se o Pai permitir, eu irei. É assim. Se o Senhor Jesus permitir, eu irei. Compreende? Tchau, Cristiano, até amanhã. Tchau, meu irmão. Que o Senhor Jesus abençoe. Que o Pai amado abençoe. É assim. Geralmente a gente evita. Não é que é errado falar o termo Deus, não. Porque o Pai é um Deus. Só que, como existem vários deuses, e você fala aquela coisa seca, só Deus, Deus, que Deus você tá se referindo? Tá compreendendo? Estou sendo aqui claro? Eu estou falando aqui de forma bem simples. Geralmente a gente fala de forma bem simples, que é para as pessoas compreender. Não estou aqui querendo usar termos técnicos, hebraico, grego. A gente tem teologia, certo? Mas a gente evita falar o máximo possível. Evitamos falar como um doutor, conhecedor, porque nós somos simples, nós falamos de forma simples, que é para todos compreender. Não adianta eu fazer uma pregação, um estudo, falando palavras técnicas, entende? E os irmãos mais simples não vão compreender muito. Então nós temos que falar de forma simples, para que todos compreendam, certo? Então, gente, esse termo Deus é uma coisa seca. Só Deus, Deus, Deus. Eu escuto muito por aí. Só que Deus é esse? Se existe vários deuses, não existe só um Deus, existe vários deuses. Agora existe um verdadeiro, que é o Pai do Senhor Jesus. Está lá em João 17, versículo 3. E a vida eterna é essa, o Senhor Jesus orando ao Pai. E a vida eterna é esta, que conheça a Ti como um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, pessoal, nosso linguajar do dia a dia, quando estivermos falando com as pessoas sobre o nosso Pai, fale Pai. Use mais o termo Pai, até nas suas orações. Pai, meu Pai, perceba que o Senhor Jesus ensinou a orar ao Pai. Abba Pai, meu Paizinho, compreende? Então, tire isso da tua rotina, do teu cotidiano, do linguajar popular. Deus, Deus, é Pai, é o Senhor Jesus. Fica aquela coisa mais íntima, né?
Ao invés de você falar Deus, Deus, você fala meu pai, pai, aí sim. Até porque ele é nosso pai, pela nossa fé no Senhor Jesus. Então use mais o termo pai, o termo Senhor Jesus, e evite falar mais esse termo Deus, aquela coisa seca. Até porque quando você fala Deus, que Deus é que você está falando? Na verdade, fica aquela coisa vazia, em aberto, digamos assim. Então use mais o termo pai, Senhor Jesus, e evite falar mais esse termo Deus de forma seca. Até porque você não está identificando que Deus é isso. O Senhor também, o Senhor, geralmente é muito costume dos irmãos evangélicos, né? O Senhor é assim. O Senhor abençoe. Oh, Senhor, é sempre Senhor, Senhor. Mas existem vários senhores, entende? Por exemplo, teu pai, você chama ele de Senhor? Sim. Teu avô, ou uma pessoa que você conhece mais idosa, mais de idade, Senhor, é assim. Existem vários senhores. O termo Baal, em hebraico, significa Senhor. Existem vários senhores. Então, toda vez que você for falar Senhor, você tem que identificar que Senhor é esse que você está falando. É Senhor Jesus. Aí perceba como muda? Porque pode observar, com todo respeito, mas pode observar os irmãos evangélicos. É muito Senhor, Senhor, Senhor. Não é assim, tu tá falando é Senhor. Mas que Senhor é esse? Você tem que identificar. Por quê? Porque existem vários senhores. Senhor Jesus, pessoal. Então, geralmente aqui a gente fala Senhor Jesus, Senhor Jesus, porque como existem vários senhores, mas só existe um Senhor verdadeiro e ele é Jesus, então a gente sempre usa o termo Senhor Jesus. Nunca esqueça de colocar Jesus ali depois. Aí sim, você está identificando o Senhor que você está falando. Porque eu escuto demais, gente, eu escuto demais os irmãos evangélicos, Senhor para lá, Senhor para cá, a paz do Senhor. Que Senhor é esse? Você quer saudar na paz do Senhor Jesus? A paz do Senhor Jesus, minha irmã. A paz do Senhor Jesus mesmo. É assim, né? A paz do Senhor. Que Senhor é esse? Se existe vários. Identifique o seu Senhor. Nesse caso é Jesus, o Filho do Pai verdadeiro. Entende? Então a gente evita falar só o termo Deus, Deus, Senhor, Senhor. Identifica o teu Deus. É o Pai. O Pai das luzes, o Deus verdadeiro. E identifica o teu Senhor, Jesus, Senhor Jesus, certo? Então a gente geralmente costuma falar Senhor Jesus. E não só Jesus seco, porque a Bíblia fala que toda língua confessa que ele é o Senhor, né? Então nós que cremos nele, sabemos que ele é o Senhor. Então, Senhor Jesus. Fica aquela coisa mais submissa, na verdade, só Jesus para lá, Jesus para cá, ué. Ele é o Senhor, então você tem que falar Senhor Jesus. E nós, membros da Igreja do Pai Verdadeiro, falamos sempre Senhor Jesus. E evitamos falar só exatamente Deus, mas sim o Pai, Pai, Pai das luzes. E outra coisa, pessoal, é orar dando ordens. Você já viu pessoas orar dando ordens? Faz isso, faz aquilo, e faz mais isso, faz isso, vai lá e. É assim que eu. Geralmente os nossos irmãos pentecostais oram assim, né? Dando ordens. Faz isso, faz aquilo, vai pra. Não, gente. Calma aí. Você tem que orar se humilhando, digamos assim. Ele é grande. E nós somos pequeninos. O que a gente pronuncia, ele já sabe o que vamos pronunciar. Ele é onisciente, ele é todo-poderoso. Você não pode orar dando ordens ao Pai. Você tem que orar com humildade, com respeito. Compreende? Essa é a oração verdadeira que agrada ao Pai. Ore com humildade, com respeito. Não precisa ser. Como que eu posso usar aqui a palavra, o termo correto? Não precisa ser desesperado orando. Aqui a gente evita isso. A gente ora sempre. O que é orar? Orar é conversar com o Pai. Você conversa com ele de forma humilde, sabendo que você é pequeno, ele é grande, que você precisa dele. Você não pode orar dando ordem ao Pai, que nem os irmãos pentecostais fazem muitas das vezes. Entende? Você tem que orar de forma mansa, suave, humilde, falar, orar, pai, orar, pessoal, significa falar com o Pai. Entende? Então você fala com ele quando você está perto de uma autoridade, hum? Quando você vai falar com um chefe de trabalho, com um juiz, com um presidente da república, uma autoridade, você não tem aquele respeito?
Sim ou não? Muitas das vezes fica até nervoso, é ou não é? Imagina aí ao Pai, ao Todo-Poderoso. Entende? Aí você vai orar ao Pai, porque é fé, é fé. Não, gente. Nós temos que ser cheios de fé, sim, com certeza. Mas orar ao Pai, o Todo-Poderoso, dando ordens, com gritaria, com blá blá blá. Gente, para com isso. Ore ao Pai com humildade, com respeito. É por isso que muitas das vezes o Pai não aceita orações de certas pessoas, porque não sabe orar, entende? Então é isso aí, nas orações, não dê ordens ao Pai, não precisa de gritaria, não é porque é fervor. Não, gente, para com isso é a emoção da carne. Ora com humildade, cita o nome Pai, ore em nome do Senhor Jesus, fale com Ele, se expresse a Ele, apresente a Ele as suas petições, mas de forma respeitosa, humilde e sempre, nunca esqueça de uma coisa, aqui para concluir o vídeo. O Senhor Jesus, sempre quando falava com o Pai, preste atenção, no finalzinho ele dizia: Faz a tua vontade, Pai, e não a minha. Oh, Pai, eu te agradeço, porque tu sempre me ouves. Era assim que o mestre orava, gente. Sempre reconhecendo que o Pai é o Todo-Poderoso. E ele deixa esse exemplo para nós. Pai, faz a tua vontade e não a minha. Pai, eu preciso disso, eu necessito disso, Pai. Me ajuda, Pai. Mas é a tua vontade, Pai, e não a minha. É assim, gente. Você tem que orar ao Pai, é pedindo, é se humilhando, é exaltando a Ele, é com humildade, respeito e fé. Não com gritaria, não dando ordens ao nosso Pai. Para com isso. Isso é coisa, com todo respeito, de pessoas que não têm entendimento e que é cheio de blá 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 e por aí vai. Então, esse é o vídeo. Tem outras coisas, certo, pessoal? Que a gente evita de praticar e que nós praticamos. No decorrer da caminhada, se o Pai permitir, eu vou gravar outro vídeo com esse tema: o que os membros da Igreja do Pai Verdadeiro praticam e o que deve ser evitado. Isso, claro, por causa da nossa crença, de nossa fé. Aí você pergunta: e vestes? Como que os irmãos se vestem? Porque geralmente tem religiões que se vestem de forma tão santa, né? Que parece. Mas na verdade, assim, a gente respeita, é claro, cada qual com seu entendimento. Mas em questão de vestes, aqui para concluir o vídeo, o que nós entendemos sobre vestes? O que a gente ensina, meu irmão e minha irmã, é que você, nós, membros da Igreja do Pai Verdadeiro, temos que evitar usar vestes escandalosas. Nós não temos exatamente aqui esse negócio de que saia é roupa de mulher, calça é roupa de homem. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é doutrina de homem. A gente, o que a gente ensina aos irmãos da Igreja do Pai Verdadeiro é evitar usar roupas, por exemplo, nossos jovens, usar uma roupa que tem um demônio desenhado. É ou não é? Existe, gente, existe roupas escandalosas aí, que tem caveiras, isso aí, tem que evitar isso aí, gente. Um cristão, se é adorador do Pai verdadeiro, seguidor do Senhor Jesus, vai usar roupas que tem demônio, que tem frases de ofensa, evita essas coisas. Mulher, uma cristã, mulher de oração, sincera, santa, vai andar por aí com shortinhos com 3 dedos de pano. Você acha justo? Uma jovem santa que adora o Pai vai andar por aí, desculpa pela palavra, quase nua na rua. Então a gente ensina essas coisas aí, você evitar roupas escandalosas. Mas esse negócio de saia de mulher, calça. Não, para com isso. A mulher pode usar uma calça assim. Portanto, que não seja apertadinha, que decora, que modele ali o corpinho. É claro, é tudo com ordem de decência, pessoal. Até nas vestes, nós temos que praticar a santidade sim. Apesar de a gente não entender, saia é roupa de mulher, calça de homem. Não. Agora, o que a gente ensina sobre vestes é isso. Use uma roupa decente. Uma mulher, seguidora do Senhor Jesus, santa, de oração, usa uma roupa com decote aqui. Tá compreendendo o que eu tô falando? Tá errado, gente. Imagine aí, uma santa de Deus, uma jovem, uma mulher casada, seguidora do Senhor Jesus,
vai usar roupa mostrando decote. Não, evita isso, gente. Então, o que a gente ensina sobre vestes é isso aí. Andar com roupa decente que cubra o teu corpo, principalmente a tua nudez. Agora, claro, a mulher pode usar uma calça, com certeza, sem dúvidas. Então é isso aí sobre veste, tá bom? Outros assuntos a gente vai comentar em outros vídeos. Se você gostou desse ensino, comente, veja com atenção, veja novamente e vá se libertando desse ser que engana a humanidade, vá buscando apenas ao Pai verdadeiro, use o termo Pai em nome do Senhor Jesus e vá se libertando dessas coisas que você tem aprendido nas religiões. Quero aqui mandar um abraço em especial para todos os irmãos que congregam na Igreja do Pai Verdadeiro, inclusive para uma amada irmã muito querida lá de Minas Gerais, nossa amada irmã Abadia Helena, que está conosco e que nós temos um grande carinho. Não conhecemos pessoalmente, mas a gente tem todo o carinho e respeito por essa amada irmã. E se o Pai permitir, quem sabe um dia estará conosco pessoalmente. Irmã Abadia Helena, de Minas Gerais, te amamos no Senhor Jesus. Esse é o vídeo, espero que você tenha entendido. É um processo, é um tratamento, principalmente pessoas que vêm de outras religiões para se unir a nós e adorar o Pai verdadeiro. Mas é normal, é assim mesmo, é coisas que acontecem. Inclusive os próprios discípulos do Senhor Jesus, pessoal, quando começaram a entender realmente o Evangelho, sabe que Pedro, aqui para concluir o vídeo, que já estava ficando mais de 30 minutos, Pedro andava com o Senhor Jesus e com aproximadamente 3 anos depois, ele ainda andava com a espada aqui do lado dele, né? Então, é coisas que você vai passar por um tratamento, é um processo, até conseguir entender realmente o Evangelho 100% e se libertar da mentira e do engano. Conheça a verdade, e a verdade vos libertará 100% do dragão do Apocalipse. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.